Hoje a conversa em 9 minutos tem a ver com uma proposta de abordagem perceptiva que as pessoas podem desenvolver e a partir daí, quando o mundo muda, as pessoas mudam. Então, quando as pessoas mudam, o mundo também muda. Mais do que esse joguinho de palavra, isso é talvez uma forma de expressão que vem a ser a biodança, que é o tema dessa conversa hoje com um especialista, que é o facilitador de biodança, Francisco Goulart, com quem nós passamos a conversar agora. Eu falei de uma abordagem perceptiva. O que seria de fato? Foi uma tentativa minha de definir biodança. Eu acho que a tua tentativa foi bem feliz, porque eu também percebo, né, a biodança assim, como uma forma diferente de perceber o mundo. Claro, diferente pelo condicionamento que a gente tem sofrido, tem vivenciado ao longo desses anos, né, de uma percepção muito racional, muito intelectual, muito determinista da realidade. E muito egocentrada, né? Sim, muito bom, muito egocentrada. Então, uma nova forma de perceber o mundo no sentido de uma forma mais orgânica, né, mais interativa e inteira, totalizadora, né, de se relacionar, de se perceber o mundo. Integrativa, se diria. Integrativa. Né? Integrativa. E para isso, a necessidade do outro, né? Que ninguém... dizem sempre, a gente sozinho é um indivíduo, no outro a gente se constrói como pessoa. O outro, ou seja, grupo, e dentro do grupo, é muito assim, clássico de biodança, das referências mais superficiais que a gente tem, a questão da dança, do movimento da dança. Como é que essa coisa flui, Francisco? É legal, é bom você apontar essa ideia do outro, né, e da interação, porque aí nós estamos falando de um aspecto essencial da biodança. Não existe a biodança para um indivíduo, para uma pessoa. Ela é até para o indivíduo, ela é até para a pessoa, mas a forma dela atuar, a forma dela ser, é exatamente no grupo. Porque aí a nossa proposta, inclusive, enquanto biodança, enquanto facilitador de biodança, é estimular esse movimento de si em relação ao outro, do outro em relação a você, né, a si. E é através desse vai e vem, né, desse processo interativo, em que as coisas, o fenômeno perceptivo, vamos dizer assim, vai se alterando, né, vai se desenvolvendo. E você me pergunta também, falou da dança, né, do grupo, né, da música. A dança né? até como expressão de integração com o grupo, né? Grupo. A dança, na realidade, ela entra aí como, vamos dizer assim, como dois fatores, né? A dança no sentido do movimento, né? É importante que as pessoas se percebam, se sintam, e para isso, para nós, é fundamental que ela se mova e não pense só, não pensar na realidade como ela deveria ser vivida, mas é viver a realidade como tal. E viver a realidade como tal é mover-se, né? E aí entra outro aspecto da dança, do movimento, que é mover junto, mover-se em conjunto, mover interagindo. Isso também é muito importante dentro da biodança, porque é onde o processo das emoções, da percepção, das sensações, né, seja ele de bem-estar, seja de mal-estar, tristeza, alegria, é onde todo esse processo vai acontecendo, nesse processo da interação no movimento. Agora, é essencialmente também uma comunicação não verbal? Legal isso que você põe. Quer dizer, a biodança trabalha, esse é um estudo que eu estou fazendo atualmente em relação à criatividade. A biodança trabalha não essencialmente com a comunicação, mas com a expressão. É claro que não dá para separar comunicação de expressão, mas é uma questão de abrangência. Então, para nós, é muito importante que as pessoas desenvolvam a sua capacidade expressiva, de expressão. E é lógico que aí vem a comunicação, mas ela vem como um desdobramento desse processo, né? E é claro, de onde vem a expressão? A expressão vem de uma atitude, de uma postura mais autêntica, mais genuína de si mesmo, né? Mais orgânica de si mesmo. Agora, veja bem, na medida que a pessoa se expressa, né, há toda uma conceituação hoje de que a capacidade de se expressar, ou nesse caso, também pela comunicação, nos faz íntegros e inteiros. Na medida que a pessoa se expressa, ela não resvala um pouco na terapia? Ou pelo menos fica no limite, é algo tênue entre o que é uma prática
uma prática integrativa, como a biodança parece ser, e uma terapia? Veja se eu entendi bem a sua pergunta. Na realidade, o processo da biodança como tal, né, ele não é terapêutico. Na realidade, não tem essa proposta. Não tem essa proposta. Sim, né? Daí a ideia sim. da organicidade, né? De ser autêntico, de ser coerente com a sua natureza de vida, com a sua natureza existencial. Agora, como nós, né, enfim, por conta de todo um processo de história de vida, de educação, desenvolvemos uma série de rigidez, né, rigidez muscular, estereotipia, né, adestramento, padrões já enraizados, né, enfim, estabelecidos. Então é claro que a biodança ela vai precisar trabalhar com isso, né? Nós vamos precisar diluir todo esse acervo cultural, né, educacional que a gente foi adquirindo ao longo dos anos. E aí acontece que, nesse sentido dessa diluição de couraças, nessa diluição de rigidez, a gente vai encontrar um processo terapêutico acontecendo aí, com certeza, né? Nesse sentido, sim. Mas a proposta da biodança é um estilo de vida, é viver de uma forma mais autêntica, orgânica, consigo mesmo, com o outro, com o universo, com a natureza, com o ecossistema. Em 9 minutos a gente conversa com Francisco Goulart, facilitador de biodança. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o facilitador de biodança, Francisco Goulart. Francisco, você mencionou efeitos que se obtém a partir da prática, né, me parece, de uma atividade regular da biodança, e você já estabeleceu que ela pressupõe uma operação ou uma ação em grupo, né? Ela tem essa relação com o outro. Agora, que efeitos eu gostaria que você repisasse aquilo que você falou no nosso último bloco. Que efeitos emocionais, orgânicos ou de qualquer natureza você associa à prática da biodança? E vou aproveitar, inclusive, eu vou estar oferecendo aqui as imagens tiradas do livro do criador, Rolando Toro, por sinal, personagem de 9 minutos já, para mostrar algumas noções aqui desses exercícios integrativos de grupo. Que efeitos? Sim. Dentro dessa sua pergunta, dessa sua abordagem, eu gostaria só de, primeiramente, enfatizar um elemento muito importante utilizado na biodança, que é a progressividade, né? Então, por isso é importante que os encontros, né, as aulas ou as sessões, elas aconteçam de 7 em 7 dias. E isso ao longo do processo de cada um e da própria proposta da biodança. Porque, na realidade, os efeitos eles vão acontecendo como desdobramento mesmo de descobertas, de autodescobertas, de algo, como posso dizer, do descortinar, né, de determinadas situações ou entraves, porque uma coisa vai num efeito, vamos dizer assim, efeito em cascata, podemos dizer assim, né? E dentro do que você me pergunta, uma das características, por exemplo, que a gente logo observa nas pessoas, em nós mesmos, é em relação ao estresse, né? Na corrida do dia a dia, na pressa, no dormir mal, né? No comer mal. O que a gente observa que, a partir desse movimento, né, da biodança, dessa autopercepção que vai se desenvolvendo, a gente vai conseguindo perceber melhor o que eu vou comer, que horas eu vou comer, como anda o meu sono, né? Quantas horas eu tenho dormido, que tempo eu dedico ao lazer, que tempo eu dedico ao trabalho, ou será que trabalho e lazer podem ter podem se relacionar de uma maneira mútua? Enfim, a nossa própria relação com as pessoas, né? Muitas vezes a gente tem uma relação um pouco dura ou egoística, né? Ou até de cobrança. Isso tudo a gente começa a perceber, de repente eu faço algo, mas eu já percebo como algo, que alguma coisa não foi boa, ou não me fez bem. E até então não.
antes de um trabalho dessa natureza, eu sou assim mesmo, a vida é assim mesmo. Mecanicidade. A mecanicidade. E o que a biodança traz é exatamente isso. Eu até diria para você que, num primeiro momento, a biodança ela não traz uma mudança efetiva, mas ela traz uma mudança de percepção, de se perceber, como que nós temos agido no dia a dia. E aí já é um primeiro passo. Porque na medida que eu sinto que eu fui rude demais, agressivo demais nas minhas relações, né, ou muito consumista, essa consciência que eu já tomo num primeiro momento, num segundo momento eu já posso, e a biodança me dá subsídios. Ela já produz uma transformação. Já posso mudar o meu movimento, o meu comportamento em cima daquilo que eu já tomei como consciência. Mas a tomada de consciência foi não pela fala de alguém ou por um livro que eu li, que também é interessante, mas pelo meu movimento. Pela dança. Uma autoobservação também, né? Sim, sim. Uma autoobservação. Há um repertório de movimentos na biodança, como existe, por exemplo, na antiginástica, no tai chi. Existe um repertório? Sim, existe um repertório. Por exemplo, é muito comum nas aulas, nas sessões de biodança, primeiro, as danças em roda. E a roda, como todos nós sabemos, é o movimento mais integrativo que existe. Isso. E a tave, que é ancestral, né? E ancestral, círculo, né? Então, as rodas estão sempre presentes. Os caminhares, né, as diversas formas de caminhar, mas, enfim, o caminhar é um exercício constante, permanente, numa sessão de biodança. A dança a dois, né, a interação entre dois. A dança de sincronização a dois, que aí já é uma abordagem mais elaborada, mais sofisticada. Dança de fluidez, né, que é inspirada no tai chi, né? As danças inspiradas, por exemplo, em Wilhelm Reich, que são as danças específicas para a diluição de couraças. Quais? Segmentário de pescoço, segmentário de peito-braço, segmentário pélvico. Então, aí eu estou te dando alguns. Eutonia também, é uma outra dança muito presente, dança de eutonia. Seja eutonia de dedo, seja eutonia de mão. Então, eu estou te dando aí um repertório que é muito comum dentro desse processo. Agora, quando você está falando de solução de couraça, aí nós estamos falando efetivamente também, aí de fato, de terapia, né? Porque as couraças travam, né? As couraças travam, a energia não flui numa couraça travada. No que você quebra, dissolve a couraça, a energia flui. Certamente, muito mais do que um sentimento de bem-estar, você tem um sentimento aí do que você falou talvez, de eutonia ou plenitude, né? Uhum. Sim, mas aí é aquilo que a gente falou anteriormente, né? Quer dizer, o processo terapêutico, ele acontece na biodança sim, né? E principalmente, como você aborda, com a diluição das couraças, né? Musculares e emocionais. Mas veja bem, acontece como um desdobramento do chamado inevitável. Uhum. Né? O chamado inevitável numa sessão de biodança, sim, sim. Agradeço, Francisco, muito sua presença aqui. A gente se congratula com esse trabalho que você desenvolve aqui. Parabéns. Uhum. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando a biodança, né, de falar um pouco da biodança. E assim, nesse momento eu queria aproveitar para fazer uma fala que nós estamos formando uma nova turma de formação, né? Porque para se trabalhar com biodança precisa ser facilitador de biodança, como é o meu caso. E para isso existe um curso, né? E esse curso a gente está no processo exatamente de formação de uma turma nova. E aí as pessoas que tiverem interesse é só nos procurarem, né, no nosso telefone, enfim. A produção já deve ter notado aí no rodapé do vídeo. Sim. Como te achar? Isso, como achar e, enfim, participar lá junto com a gente de uma nova turma, de um novo grupo de formação. Grato novamente, Francisco. Muito obrigado. Enorme minuto a presença de Francisco Goulart, especialista e facilitador de biodança. Até já. Sou passageiro.